seja bem-vindo novamente. Para finalizar a nossa trilha de reajustes salariais, vamos tratar sobre movimentação de situação em lote. Essa ferramenta no Force Pessoal ela é utilizada para diversas outras funções, não somente salário contratual, certo? Na verdade, ela é pouco utilizada para salário contratual por conta de algumas limitações dela, porque ela tem outros tipos de filtro. Então, é preciso entender a utilização dela e como ela funciona dentro do sistema para você ver e avaliar se você vai utilizar ela ou as outras que a gente viu, né, nos episódios anteriores. Então, vamos lá no Force Pessoal. Essa ferramenta ela fica em movimentos, empregados, movimentar situações. Ela abre uma telinha aqui e ela traz diversas informações para alterar. Então, eu posso alterar a remuneração de adiantamento, eu posso alterar a remuneração fixa, pensões, mensalidades, entre outras. Então, aqui tem a opção de salário contratual, tá? E aqui, quando a gente clica em qualquer filtro, ele já traz a opção de criar uma nova situação, tá? Nessa ferramenta, é interessante que você marque a opção de criar nova situação e crie, de fato, uma nova situação, pois se você não marcar e preencher as informações aqui, fazer alteração, ele vai sobrescrever a última situação criada para cada empregado, que não é o interessante, né? Se algo novo, de fato, precisa ser registrado na data da mudança. Então, aqui, marca criar nova situação. E aqui, eu informo a data, 1/8/2024. O motivo, como a gente viu nos outros episódios, é opcional, é só para nível gerencial, tá? E aqui nós temos os filtros. Nessa ferramenta, o ponto de atenção dela são os filtros, tá? Ela é uma ferramenta para o intuito de algo feito em lote. Então, quando você vai fazer algo em lote por essa ferramenta, a ideia é que o que você alterar aqui vá para todos que você fizer a mesma informação. Diferente lá do reajustar salário e do reajustar salário por cargos que a gente viu anteriormente, que também é em lote, mas aí você informa um percentual e ele vai entender o salário de cada pessoa, mesmo que seja salário diferente, e fazer o cálculo. Já aqui não, é diferente. Então, o valor que eu colocar aqui, ele vai colocar para todos os empregados que eu filtrar, certo? Então, precisa ter atenção nessa utilização da ferramenta. Aqui eu posso filtrar por estabelecimento, obra tomador. Todos esses filtros aqui eu posso escolher para qual eu vou fazer esse reajuste, como também por empregado. Então, aqui na aba de empregados, em marcar vários, eu posso marcar somente para os empregados que eu quero fazer esse ajuste, né? Ou marcar somente um. Se eu não marcar nenhum, o sistema vai entender que é para todos. Então, precisa ter essa atenção. E aqui embaixo tem a opção de salário contratual. Eu marco e ele me traz 3 opções: por cargo, por valor e por índice. O que a gente precisa ter atenção nessas opções? A por cargo, ela não vai mudar o salário do cargo daquela pessoa ou por valor daquela pessoa, tá? Ela vai mudar o tipo de salário contratual, que a gente viu lá no nosso episódio anterior, que lá na aba remuneração tem 3 tipos, né? Tem um tipo de salário contratual por cargo, tem um tipo de salário contratual por valor e tem um tipo de salário contratual por índice, certo? Então, quando eu marco aqui por cargo, eu não estou mudando o salário, o valor do salário daquela pessoa. Eu estou colocando a marcação que o salário contratual dela é por cargo. Então, depois que eu fizer essa movimentação e mudar ela para cargo, eu preciso ir lá naquela ferramenta que a gente viu no episódio anterior, que é em movimentos, situações, reajustar salário por cargo, né, salário contratual por cargo, e criar a situação para aquele cargo. Então, uma movimentação ela não anula a outra, é um complemento. Então, se eu marcar por cargo, eu não estou mudando o valor, eu estou mudando o tipo de valor para cargo, tá? O valor, de fato, eu vou mudar o valor. Então, aqui eu vou determinar um valor. Então, cai naquela opção, aquela informação que eu falei. Se eu não marcar nenhum filtro e colocar um valor aqui, digamos, de R$5.000, o sistema ele vai criar uma situação para 1/8/2024 para todo mundo da minha empresa, colocando o salário para R$5.000. Então, eu preciso ter atenção a utilizar ela, certo? E por índice, eu estou mudando também por índice e informo o índice e a quantidade. Então, a funcionalidade dessa ferramenta é se caso você vai mudar o tipo do salário contratual, tá?
Se você vai mudar o valor, o mais sugerido é que você utilize a de reajustar. Ou reajustar salários ou reajustar salário por cargos, tá? Para ficar mais fácil o entendimento e como elas são mais reduzidas, para você não ter o perigo, né, de alterar algo que não é devido. Então, ao momento que a gente faz aqui, eu vou aqui simular um reajustar valor para vocês entenderem como ela funciona para todo mundo. Então, digamos que eu vou alterar o valor para R$5.000. Quando eu confirmo, ele pergunta que vai confirmar, dá OK, movimentação concluída. Quando eu venho aqui nos meus empregados, no histórico contratual, eu venho aqui e observo, né, que ela criou a situação 1 do 8 com o valor de 5 mil, foi para R$50.000, que eu coloquei lá. Então, aqui, vocês podem observar que foi R$50.000 para o Marcos, para a Letícia, ó, o mesmo valor para todos. Para todos, a movimentação, ela criou. Então, quando eu coloco aquela informação por valor, ele não vai entender o salário de cada pessoa. Ele vai botar aquele valor, seja o valor que eu colocar lá para todo mundo. Então, precisa ter um certo cuidado de utilizar ela. E aqui, no desligado, ele observa aqui que ele também criou. Então, aquela movimentação em lote, caso eu tenha uma relação de empregados desligados, eu posso utilizar ela para alterar salário contratual desligado. Mas lembrando, se aqueles desligados forem ir para o mesmo valor. Se for valores diferentes, ela já não me atende. Eu preciso fazer de forma individual, certo? Roberto, eu criei essa situação, logicamente aqui, né? Um valor bem exorbitante, não era para esse valor, não era esse tipo de movimentação que eu queria. Eu consigo excluir essa movimentação de forma em lote, sem precisar ir empregado excluir? Sim. Lá em utilitários, movimentação de situação em lote, ele traz as informações que eu fizer em lote. Então, aqui ele vai gravar, movimentar situações em lote, reajustar salários e reajustar salário por cargo, tá? Como são 3 informações em lote, ele vai gravar aqui. E aqui eu consigo excluir. Quando eu excluo aqui, automaticamente ele exclui dos empregados. Então, se eu fiz alguma movimentação de reajuste que a gente viu nos episódios e eu preciso refazer, eu consigo excluir por essa ferramenta. Utilitários, movimentação de situação em lote, certo? Então, essa foi a nossa trilha de hoje. A gente viu reajustar salário, salário por valor, reajustar salário por cargo e movimentar situações. E demos uma diferenciação entre salário por cargo, reajustar salário por cargo e salário contratual por cargo. Então, fico feliz que tenha ficado até aqui. Espero que tenha gostado da nossa trilha e até o próximo conteúdo. Um forte abraço!